Fala-se muito de política externa e quase pouco sobre política doméstica. Por razões perfeitamente legítimas, parte-se do princípio de que tudo o que um governo faz e que não diga respeito direto ao exterior é política doméstica. Faz sentido até um certo ponto. Para que aquilo que se faz internamente mereça o título política doméstica, é necessário que seja coerente. A coerência em causa é que diz respeito à capacidade de articular o que se faz com um princípio, ou conjunto de princípios que recuperam verdades universais, isto é, princípios com os quais toda a gente razoável concordaria. Então, na política moderna, há um lugar onde toda a gente pode encontrar esses princípios. É a Constituição. Ela não é mais nem menos do que um conjunto de princípios que qualquer governante pode usar para se inspirar. A ideia de verdade universal tem muito cabimento na Constituição, pois raramente este documento contém normas que entram em choque com as sensibilidades gerais. Isso é tanto mais o caso quanto se tratar de direitos fundamentais. Por exemplo, todos nós identificamos com os direitos e liberdades fundamentais que a Constituição moçambicana diz proteger. Então, política doméstica é fazer coisas sempre com referência a princípios. E para maior coerência, alguns governos escolhem um ou dois ou três princípios e concentram toda a sua ação governativa nesses princípios. Só para dar um exemplo, partidos sociais-democratas na Europa sempre deram prioridade à justiça social. E um dos seus instrumentos é a ideia de oportunidades para todos. Isto é, eles não entendem a justiça como algo que dá tudo a todos na mesma medida, mas sim como algo que tem a ver com a possibilidade estrutural que cada membro da comunidade política tem de ter o que os outros têm. Nos nossos dias, o país mais próximo deste modelo é o Brasil de Lula, que usa a política pública para nivelar o campo de jogo. Então, um governo com ideias claras sobre os princípios que orientam a sua política não tem nenhuma dificuldade em abordar crises. Ele aborda essas crises como algo que está errado na articulação da política doméstica, isto é, na ligação entre princípios e ação governativa. Suponhamos, por exemplo, que um governo de Moçambique elegeu a proteção da liberdade de expressão como um princípio pilar na sua ação. É evidente que ele vai governar sempre com a preocupação de permitir que as suas decisões sejam informadas pela interpelação crítica. Não vai precisar de pessoas destacadas para fazer calar a crítica, os chamados lambibotas, ou protegerem o chefe dessa crítica. Vai estar preocupado em garantir que essas vozes críticas sejam ouvidas, porque na medida em que ele elegeu a liberdade de expressão como princípio pilar, terá todo o interesse em que as pessoas falem. Ora, quando ocorrem manifestações públicas, que não são outra coisa senão a crítica ao que as pessoas sentem não estar bem, e essas manifestações assumem por vezes um caráter violento, surge um problema que num primeiro momento não é de segurança, embora também seja, não é? É um problema político no sentido de ele revelar problemas na articulação do princípio, já agora de liberdade de expressão, com ação governativa. No caso, como se forma e comanda a polícia, como ela age e por aí fora. Então, política coerente, política doméstica, seria nestas circunstâncias abordar este problema político. Não, isso corresponde à preocupação de saber o que está a falhar na maneira como um governo assegura que exista espaço e liberdade para que o cidadão exprima o seu pensamento. Quando as pessoas no âmbito da manifestação destroem propriedade, atacam quem não participa, criam portagens informais, etc. O problema não é, num primeiro momento, a destruição em si, mas o desafio político de garantir que quem quer reclamar sinta que o pode fazer sem recurso a esses meios. Então, quando a situação se torna insuportável, como tem sido o caso em Moçambique, quem lidera o governo, ao finalmente se dignar dirigir-se à sociedade, não deve ter como receptor da sua mensagem quem está contra manifestações violentas. Estaria a pregar para convertidos. Tem que se dirigir a quem se manifesta violentamente
e quem apoia, e faz isso refletindo publicamente sobre o que não está a conseguir fazer para que a sociedade entenda que tem o direito à manifestação e que o seu governo garante isso aí. Então, uma forma dramática de dar ênfase a isso é, inclusivamente, demitir os responsáveis pela segurança pública, o ministro do Interior, o comandante-geral da polícia, sobretudo após ter ficado evidente que falharam no respeito pela integridade física dos manifestantes. Só que tudo isso depende muito de se governar com uma ideia mais ou menos clara de política doméstica. Sem essa ideia, tudo que os governantes fizerem terá o ar de improvisação. Infelizmente, não é só impressão. Só que não deixa de ser mau. Governar devia ser coisa séria.